modificação de ata todo dia, né? Ele mandava ler tudo e está tudo errado. Mas vamos começar. Bota o sino. Vamos nessa. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 23ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo, da 17ª legislatura. Solicito ao vereador César Augusto de Godoy para que faça a leitura do artigo 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os responsáveis por estabelecimento que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres e por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para a orientação do público. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 22ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 22ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos seus vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 22ª reunião ordinária. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Claudio Mar Votroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 33/15 de Esgapre encaminha projetos de lei. Através do presente anexo, encaminhamos os projetos de lei 358/15 com a respectiva justificativa. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 358/15, Executivo Municipal, concede revisão geral anual e incidente sobre vencimento, subsídios e bolsas. Projeto de lei número 108/15, Legislativo Municipal, autor Ricardo Malinowski, denomina servidão de passagem lateral da rua Ladislau Gelinski. Projeto de lei 109/15, Legislativo Municipal, autor Ricardo Malinowski, denomina rua Alexandre Ranke, lateral da rua das Neves. Projeto de lei número 110/15, Legislativo Municipal, autor Márcio Drevik, denomina João Batista Rua do Município. Projeto de lei número 111/15, Legislativo Municipal, autor Edmar Geraldo Salomão, concede revisão geral anual aos agentes políticos do Poder Legislativo e aos servidores da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Moção 286/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de apelo ao Executivo Municipal para a aquisição de imóvel localizado na lateral direita do cemitério municipal no centro para ampliação do mesmo. Moção 287/15, José Hermínio Grim. Moção de apelo a Oi Telecomunicações, solicitando melhorias no posto de atendimento em nosso município. Requerimento 156/15, Fernando Molon, solicitando espaço na Tribuna Popular Livre no dia 25 de maio de 2015 para as conselheiras municipais de educação, senhora Sueli dos Santos Lima, Cíntia Becker Cordeiro e Maísa de Lima Borges, para explanar sobre o novo Plano Municipal de Educação. Requerimento de informação 205/15, José Hermínio Green, requerendo informações sobre a pavimentação asfáltica da Rua das Margaridas e 12 de outubro, no bairro Brasília. Requerimento de informação número 206/15, César Godoy, requerendo informações sobre os quais os veículos que integram a frota municipal e precisam ser substituídos e quais os veículos que poderiam ser acrescidos à frota com o fim de garantir um melhor atendimento aos munícipes. Requerimento de informação 207/15, César Godoy, requerendo de informações sobre o transporte de um menor ao 5º RCC por veículo da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul em 2 de março de 2015. Requerimento de informação 208/15, Márcio Drevik, requerendo informações sobre as quantidades e endereços das luminárias instaladas no período de janeiro de 2014 até 20 de maio de 2015. Indicação
1226/15, José Hermínio Green, solicitando a colocação de tubos para águas pluviais em frente às residências do número 77 a 95, na rua Vicente Zeitmer, no bairro Serra Alta. Indicação 1227/15, José Hermínio Green, solicitando o patrulhamento na rua Inácio Zaleski, no bairro Brasília. Indicação 1228/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando a desobstrução da tubulação na rua Lino Huesler, em frente ao número 110, no bairro 25 de Julho. Indicação 1229/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando o patrulhamento e ensaiamento das ruas Ambrósio Augusto da Silva e José Kanzler, no bairro Serra Alta. Indicação 1230/15, César Godoy, para que analise a possibilidade de implantar um redutor de velocidade nas proximidades da Sociedade Ginástica e Desportiva Guarani, na rua Afonso Groscop, no bairro Colonial. Indicação 1231/15, César Godoy, solicitando para que efetue com urgência a desobstrução da rua Alfredo Malon, no bairro Rio Negro. Indicação 1232/15, César Godoy, para que efetue manutenção e troca de lâmpadas na pista de skate no bairro Serra Alta. Indicação 1233/15, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação da rua Imperial, no bairro 25 de Julho. EPAGRE, enviamos em anexos para fazer parte do nosso acervo um exemplar do relatório Top 70 da EPAGRE, um resumo das tecnologias e serviços prestados pela EPAGRE para o benefício da sociedade catarinense. Atenciosamente, Rogério EPAGRE, do Escritório Municipal de São Bento do Sul. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 358 do Executivo, 108, 109, 110 e 111 do Legislativo. Senhor presidente, questão de ordem daí, referente ao projeto 110, como já foi apresentado com esse nome, eu peço a retirada dele, então. Para mim, vou apresentar ele com uma nova homenagem, uma outra pessoa, então. Vou conversar com os familiares lá, como o senhor mesmo orientou. Essa pessoa já foi homenageada em outros momentos, então eu peço a retirada para mim apresentar um novo nome. Obrigado. Acatando sua solicitação, nós retiramos o projeto e Vossa Excelência pode reapresentar o projeto só com outro nome, né? Porque vai haver uma coincidência e a Prefeitura vai acabar vetando o projeto se ele chegar lá, porque já existe essa denominação lá. Suspendo a sessão para análise de dos projetos de lei número 358 e 311, para que as comissões técnicas analisem os dois projetos que tramitam nesta Casa de Leis em regime de urgência. Está suspensa a sessão. É que o 358 é do salário e daí eu já aproveitei e fazer o nosso. Reiniciando os trabalhos, eu coloco em discussão única a moção número 286 e transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Dr. Tirso Vladimir Immigen, para poder discutir a moção de minha autoria. Coloco em discussão, então, a moção número 286/15, de autoria do vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, moção de apelo ao Executivo Municipal para aquisição do imóvel localizado na lateral direita do cemitério municipal, no centro, para ampliação do mesmo. Passo a palavra ao vereador, autor da moção, presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz essa moção, nós fizemos essa moção justamente verificando lá, a gente sabe hoje a situação que se encontra, o vereador
Fernando Malon, como prefeito, também sabe da situação difícil que nós temos hoje com uma questão relacionada ao cemitério. Falta de espaço, por exemplo. A gente sabe que, eu não sei se foi na gestão do vereador Fernando Malon que se iniciou construir aquelas gavetas lá devido à falta de espaço. Mas me chamou a atenção um detalhe de que a Serraltense, parece que é a Serraltense, não posso garantir, mas existem 2 placas justamente no Grêmio da Serraltense, naquele campo de futebol ali que tem de areia e tal, e uma placa sentido descendo, a Gustavo Katz, e outra placa subindo, que aquela área está à venda. Eu acho que a prefeitura deveria agora envidar todos os esforços para comprar aquela área. Porque, de repente, ela vai ser comprada, adquirida por alguém para especulação imobiliária ou qualquer coisa, né? Vão construir prédios. E é o único terreno anexo, inclusive, ao cemitério. Ele é anexo ao cemitério. Eu acho que os senhores vão de concordar comigo que, por exemplo, essa moção vem de encontro agora ao interesse de toda a comunidade de São Bento. Imaginem os senhores quantos lotes lá no cemitério poderão ser feitos nessa área, é uma área grande. Inclusive, uma área já está pronta, é o campo de futebol, ali onde eles têm a recreativa, isso está tudo à venda. Eu estive verificando lá com as placas, não perguntei a ninguém, mas eu vou fazer uma moção até para que a prefeitura vá atrás e verifique dessa coisa, porque isso aqui me leva a voltar ao tempo, e aí eu volto para quando o Denir Vaz era prefeito e eu era secretário, naquela época, o terreno que tinha sido adquirido e comprado de José Zipper, lá há 100 anos atrás, ele se esgotou, e aí eu fui pessoalmente falar com o seu Xing, que era confrontante de todos aqueles terrenos lá. O vereador, o ex-vereador Orlando Rick também sabe, passou por isso aí, ele conhece essa situação, e compramos o primeiro terreno do seu Xing para aumentar o cemitério. E assim fomos comprando, inclusive foram indenizadas aquelas casas que estavam próximas ao cemitério municipal também para aumentar o espaço. Então, eu acho importante, agora que está havendo aquilo lá, eu acho que a prefeitura poderia procurar uma maneira de ir lá e conversar com os proprietários para adquirir. E ver, se tiver que buscar recursos, eu acho que a Câmara estará de apoio a essa questão, porque é até uma situação chata, porque a gente está falando de questão de cemitério, de morto, mas é uma questão social também, porque de repente não vai ter mais espaço, daí só tem o cemitério-jardim, nem todos querem ir para o cemitério-jardim, porque nós ainda somos de uma sociedade aqui em São Bento que a pessoa quer o túmulozinho dele lá, né? Ou já entramos na era de cremação, aquela história, mas nem todos querem seguir por esse caminho, o cemitério-jardim, a cremação, eles querem ainda o túmulozinho, né? Então, eu acho importante e gostaria de pedir o apoio de todos os senhores vereadores, principalmente os senhores vereadores também da base de apoio do prefeito, para que conversem lá com o prefeito. Se eu tiver oportunidade, também quero ver se converso com eles para que eles adquiram esse terreno em favor do município de São Bento do Sul. Ele pode anexar o patrimônio do município e vai servir para muitos e muitos anos. Seria uma das grandes conquistas dessa administração em adquirir esse terreno. Era isso aí, eu peço apoio dos senhores vereadores nessa questão. Obrigado. Coloca em discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com o vereador Edmar Salomão. As nossas áreas estão esgotadas, a do centro está esgotada. Volto a defender a ideia das gavetas, apesar de que a questão não é apenas de construção de gavetas, porque se existem questões ambientais, licenças ambientais são difíceis de conseguir. É uma questão cultural do povo de São Bento, como o senhor falou, de não querer ir para as gavetas. Cremação, eu acho que é a melhor solução do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro. Só para os senhores terem uma ideia, o meu pai está enterrado no cemitério. Minha mãe fez o túmulo, teve as despesas de funeral e tal, mas fez o túmulo. Fez um túmulo até mais caprichado, mas é um túmulo simples, né? Um túmulo não é duplo, ele que tem alguns que são um do lado do outro. Os dos meus avós maternos é duplo, do meu pai é um só. Gastou na época, isso em 2010, R$10.000. E tem que ser mantido, aquela história toda e tal. A minha esposa foi cremada. Era um desejo dela que queria ser cremada. A cremação, na época, custou, acho que R$2.000 e poucos, R$3.000. Então, não precisa fazer túmulo, você pega a urna, coloca num lugar
no lugar que desejar, pode ser na sua casa, pode ser num lugar específico. Minha esposa queria que as suas cinzas fossem espalhadas ao mar, e foi feito assim. Mas, ainda assim, por conta da nossa cultura, ainda existe muita gente. Eu lembro que, quando eu era prefeito, a ex-vereadora Marli Zimmermann cuidava dessa parte. E nós tomamos uma medida, de certa forma, antipática, mas necessária, de não fazer mais túmulos perpétuos. Isso depois foi revisto pelo prefeito Magno Baumann e continua sendo feito assim também na gestão Fernando Turic, né? Mas eu sou favorável à moção de Vossa Excelência, tem que ser visto alguma coisa, porque o município tem que dispor. Mas acho que deveria ser feito um trabalho de conscientização das pessoas para as gavetas e para a cremação. Obrigado. Vereador Nivaldo Bogo. Senhor vereador, Edmar Salomão, demais vereadores, eu também quero me manifestar favorável a esta moção, até porque a gente conhece essa situação bastante de perto, até o vereador Márcio Dreves também, porque os cemitérios, na verdade, são administrados, de certa forma, em conjunto, a Secretaria de Obras e o Planejamento, a Secretaria de Obras com a manutenção e o planejamento com a parte administrativa, e realmente a situação está começando a ficar delicada. Já não temos mais espaço no cemitério central. O outro cemitério mais procurado é o da Dona Francisca, que também o espaço está se esgotando, está sendo feitas umas adequações lá até para se aproveitar ainda mais uma parte, e sobraria aí os cemitérios mais retirados, aí mais do interior. Tem as questões que também o vereador Fernando Malão levantou, aí a questão das gavetas e com relação à questão ambiental, né? E hoje está complicado essas informações. Quem buscou na época, a gente discutiu com o pessoal do planejamento a liberação das licenças para isso. Eu não sei, nesse caso, como vai ficar uma parte junto, de repente seria mais fácil. Então, por essas razões, me mostro favorável à aprovação desta moção. Obrigado, senhor presidente. Vereador Peter. Senhor presidente e demais vereadores, vou me tornar redundante nas minhas colocações. Quero parabenizar o senhor pela proposição desta moção. Creio que seja a hora mesmo de iniciar essa possibilidade. Em outras oportunidades, enquanto participávamos de algum ato fúnebre, já vislumbrávamos essa situação, né, da limitação de espaço e de que para onde poderia seguir, né, o cemitério municipal. E se há realmente a disponibilidade à venda daquele terreno contíguo ao cemitério atual, creio que seja o momento da prefeitura realmente tentar adquiri-lo para que possa suprir essa necessidade da população de São Bento do Sul. Parabéns ao senhor pela moção e esperamos que o Executivo consiga viabilizar essa possibilidade. Vereador Edmar Salomão, presidente da Casa, para suas considerações. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho, assim, analisando e vendo, eu parei lá até, sabe? Parei lá para ver, a gente já conhece, né? Mas eu acho que nunca veio a calhar uma oportunidade tão grande do município sair desse aperto, porque não tem, como o vereador Pedro colocou, não existe um velório, não existe um movimento que você vá, que o pessoal não comenta de um município adquirir uma área para um novo cemitério, fazer um cemitério. E também quero concordar com o vereador Nivaldo Bogo, de que, realmente, lá ele já é anexo, já está junto, ninguém vai pedir licença para isso, porque agora, se for numa outra área, pode ter certeza que vai um monte de exigências aí, negócio de Fátima e IBAMA e não sei quem, tudo vai entrar no meio para... Então, eu acho que lá ela já é ligada, já está junto, não tem problema. O lençol
já automaticamente é contaminado ali também, então ninguém vai, acho que, se preocupar com isso aí. Eu acho que a prefeitura tem que se empenhar, porque a oportunidade apareceu. E se perder a oportunidade, outra dessa não vai aparecer. O vereador Malon é testemunha, porque quando tentou adquirir aquela área que sobe lá daquela de mato lá para cima, a gente sabe, porque a gente também, inclusive, apoiou para que o prefeito Fernando Malon, na época, comprasse aquilo lá, adquirisse, mas não teve jeito. Foi fazer aquilo que ele conseguiu fazer lá, aquelas gavetas lá, para poder suprir a demanda que existia. Então, eu acho que é importante, eu quero agradecer o apoio dos seus vereadores e vamos esperar que a prefeitura vá atrás, nem que tenha que contrair um empréstimo para adquirir o terreno, mas eu acho que terá o apoio dessa Casa de Leis aqui. Muito obrigado. Vereador Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, também parabenizo o vereador Ede pela sua moção, que um tópico importante que o senhor levantou, a questão, porque hoje o vereador Fernando Malon também falou sobre isso, a questão das licenças ambientais, como já é anexo ao mesmo, é uma continuidade. Agora, pensar em criar um novo cemitério em outro ponto da cidade, nossa, mãe, isso vai ser uma coisa muito difícil. Então, realmente, é uma oportunidade única que está aparecendo. Era importante dar uma atenção com o máximo de carinho possível, que, como o vereador Nivaldo Baldo mesmo comentou, o evento participou, no tempo que era secretário de obras, foram feitos alguns investimentos, construímos alguns muros, foi desmontado umas casas que tinha lá para ampliar. Mas isso tudo já foi consumido, já não tem mais espaço. Então, o que está acontecendo? Muitos antigos estão sendo refeitos e empilhando em cima do outro lá, então mas fica, às vezes, uma situação meio desagradável. Então, seria importante que fosse concluído, mas eu sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhuma manifestação, coloco em votação, então, a moção número 286/15 do vereador presidente dessa Casa, Edmar Geraldo Salomão, e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Fica aprovada, então, a moção número 286/2015 do presidente e vereador dessa Casa, Edmar Geraldo Salomão, moção de apelo ao Executivo Municipal para aquisição de imóvel no centro para ampliação do cemitério dessa cidade. Após a discussão da moção, transfiro a condução dos trabalhos dessa mesa ao presidente dessa Casa, vereador Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, doutor Tício, obrigado. Resumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação a moção de número 287, /2015, de autoria do vereador José Hermínio Green, ao qual eu concedo a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Essa moção é para hoje. Há algum tempo atrás a gente discutiu sobre o sistema da Oi que não funcionava lá no bairro Brasília. Até por isso tive que ir no escritório da Oi no centro. Tive a infelicidade de chegar lá num dia de chuva e tinha umas 8 pessoas aguardando para ser atendido lá. O ambiente não é propício para trabalhar com o público, o acesso é totalmente ineficaz, ele não tem uma acessibilidade nenhuma, é sujo, está com limbo, tem uma poça d'água imensa que você tem que ir para chegar lá. Com chuva é difícil, porque ou passa por baixo da goteira ou passa por dentro da água. Então, assim, o acesso do escritório da Oi no centro, ele não tem nenhuma possibilidade de atender o consumidor. Então, essa moção é para que eles dêem uma olhada com carinho, uma empresa muito grande que é a Oi, que ganha muito dinheiro, então eles têm poder aquisitivo para abrir um escritório decente na cidade, para que a população seja melhor atendida. Por isso eu peço o apoio dos vereadores para que a gente possa aprovar essa moção. Muito obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Gneuber. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero também parabenizar o vereador Green pela proposição. Eu tenho tido algumas dificuldades com a Oi, e se o acesso a esse posto de atendimento é ruim, ser atendido pela Oi por telefone é pior ainda. Olha, tive já alguns dissabores na tentativa de resolver alguns problemas com a Oi, mas o posto de atendimento se torna algo pior ainda, porque as pessoas
precisam se deslocar. É escondido, é um lugar escondido. Se você não sabe aonde é, se você não foi lá por indicação de alguém, você não acha. Permita uma colocaçãozinha? Pois não. Até por isso, que como eu não conseguia ser atendido pela telefonia, eu resolvi ir no escritório. E chegando lá, eu tive essa decepção. Muito obrigado. Então, eu quero parabenizar o senhor e creio que a gente deva, por mais vezes, tentar solucionar esses problemas. Porque, na verdade, como não tem concorrência, né, nós estamos aí a descoberto, não tem outras alternativas, a gente acaba refém dessas situações e todos sabem que a telefonia uma das maiores reclamações junto ao PROCON. Então, parabéns ao senhor. De fato, a população de São Bento do Sul merece um lugar melhor para ser atendido, um lugar mais adequado, de melhor acesso, de melhor qualidade, inclusive para os trabalhadores, porque até o local onde eles trabalham lá não tem ventilação adequada. Enfim, parabéns, vereador. Eu creio que seja esse o objetivo do nosso trabalho como vereador também. Continua a discussão. Eu também quero cumprimentar o vereador José Hermínio Grim por essa moção aí, vereador, porque realmente ali, como Vossas Excelências colocaram ali, é lastimável aquilo ali, a situação que se encontra, o local que se encontra a instalação da Oi. Eu nem vamos falar sobre o atendimento, porque o atendimento não é só da Oi. Aí nós temos lá TIM, entre aquela lanchonete em frente ao hospital e a Telesc ali. Então, ali nos fundos, lá, a pessoa nem sabe que ali, realmente, negócio de água ali, chuva ali, é complicado, sabe? Eles exploram de A a Z o usuário das linhas telefônicas. De A a Z é explorado, mas não dão as mínimas condições de um bom atendimento àquele que está sendo explorado por eles. Eles querem explorar, eles querem ganhar dinheiro, o resto que se lasque. Mas não é só a Oi, não. As outras empresas é a mesma coisa. Se você for, eu já fui da TIM, saí da TIM, voltei para a TIM, fui para a Vivo, saí da Vivo. Isso não adianta, é tudo uma esculhambação, entende? Se bem de que as outras ainda têm um escritório de atendimento bem apresentável e tal, né? Mas esse aqui realmente está escondido, lá nos fundos, por baixo do terreno do falecido Chico Redo ali, mais ou menos, lá nos fundos chega ali. Então, eu quero lhe cumprimentar pela moção. Continue a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Na verdade, senhor presidente, o senhor falou das outras operadoras e até complementando aí o que foi discutido a respeito da Oi, é que hoje o importante de se ter um local de atendimento, até porque quando você tenta resolver via telefone, aí você perde muito tempo, algumas situações que talvez não sejam de um valor tão alto, você acaba até desistindo pela demora e, às vezes, ainda assim não tem a solução. Então, quando existe um escritório, aí você tem pelo menos a oportunidade de chegar lá, sentar, não vou sair daqui até que não resolva a minha situação, né? Então, sou favorável à aprovação da moção do vereador José Hermínio Grim. Obrigado, senhor. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Molon. Sou favorável à moção do vereador José Hermínio Grim. Mas fazer um comentário. A gente fala que as outras têm lugares para receber. A loja da Vivo, que é muito bem instalada e tudo tal, mas não é uma loja da Vivo, é uma franqueada da Vivo. E aí eu fui tentar resolver um problema lá esses tempos, muitas coisas eles não têm poder de resolver. Eu tenho que ir por telefone, Deus nos acuda, ou ir para um centro grande, Florianópolis, Joinville, para ir numa loja dessa para tratar. E eu estou com uma situação da Oi TV, né? Eu tenho a assinatura da Oi, que eu não consigo resolver em São Bento. E eu não consigo resolver por telefone. Eu tenho que ir para Florianópolis para resolver a situação. Se me permite, o atendimento para você fazer a assinatura é magnífico.
Fantástico. Agora, para cancelar uma assinatura, você não consegue nem acessar o 0800, vereador. Eu tive essa experiência nesses dias. Para o senhor ter uma... Nem acessar o 0800. Eles me passam um 0800 que não existe, só tem um piano. Eu sei decorar a música do piano daquele Para o 0800. senhor ter uma ideia, eu tinha assinatura de TV a cabo na época da minha esposa viva, foi feito o nome dela. E o débito em conta, estou pagando todo mês. Agora eles me ligaram dizendo que não pode ter o débito em conta numa conta de uma pessoa, quando o assinante é outro. Minha esposa, não mudei. Eu vou ter que mudar para o meu nome. Tudo bem. Mas então, eu falei, então me passa para a pessoa para eu mudar. Não, isso tem que ser numa loja. E aí em São Bento não tem. E a Vivo tem diversos problemas também, aí telefonia não consegue. Então, as nossas lojas em São Bento, eu não sei as outras operadoras, mas acho que também são franqueadas e elas não têm a capacidade de fazer todos os atendimentos. Continua a discussão com a palavra, vereador Nivaldo Bom. Complementando o vereador Fernando Marão, na verdade a questão da loja, eu também tive um problema esses dias e procurei uma dessas lojas, a qual é da qual a minha operadora, e também não conseguiram resolver o problema, me sugeriram para que eu fizesse através do telefone. Então fica um pouco difícil às vezes para a gente conseguir o sucesso nesses pleitos. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Só para complementar, vereador Fernando Malon, praticamente eu acho que todas são franquias, né, que funcionam, porque eu estou meio queimado já com esse negócio do meu telefone da TIM aí, porque às vezes não consigo ligar 20 metros, o cara está ali e não consegue a ligação. Aí eu perguntei para um funcionário, ele me disse o seguinte, não, você vai na outra, eu sou mensalista da TIM, não é pré-pago, o meu é. Ele não só vai lá e diz que você não quer mais a da TIM, já você pode entrar numa outra lá e pronto, não tem problema. Mas assim é fácil, assim é. Mas todos os senhores sabem que não é assim, que tem que ficar o dia inteiro pendurado no telefone para mudar e não consegue mudar ainda. Então o próprio rapaz da franquia me disse, não precisa fazer nada, só vai lá, diz para Vivo, para Oi, para não sei o que é isso, que não sei o que lá. Claro, eu posso ir lá dizer isso para eles, mas só que eu vou continuar pagando a minha mensalidade, né? Mas eu quero sair dessa mensalidade. Mas é complicado, sabe? É que nem o vereador Petit colocou. Para entrar é 1000 maravilhas, mas para sair é difícil. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 287/2015, de autoria do vereador José Hermínio Grem. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 205/2015, de autoria do vereador José Hermínio Grem, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento de informação que o vereador Márcio fez uma indicação, acho que faz umas 2 semanas, né? Uma indicação e uma moção, e eu voltei um pouco atrás e lembrei que nós tivemos algumas reuniões lá na Vila São Paulo sobre o asfaltamento dessa Rua das Margaridas e 12 de outubro. Lembrei que lá a prefeitura se comprometeu que vinha um orçamento do PAC para fazer a Rua das Margaridas e a Rua 12 de outubro seria uma verba de um deputado, eu não lembro se era do PT ou era do PMDB. Então, ficou um comprometimento da administração em fazer essas 2 ruas com verba pública, que não seria o comunitário. E, por isso, eu peço requerimento de informação para que a prefeitura dê as explicações se vai fazer, se tem esse investimento ou não. Então, peço o comprometimento dos nobres vereadores para que a gente possa requerer essa informação. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, também compartilho com o vereador Green essas informações que terão que vir, que realmente já questionava o vereador há algum tempo atrás, quando ele participava de algumas reuniões, ele mencionou que viria recurso com o recurso do PAC. E pelo que a gente viu, está entrando um projeto aí na Câmara para nós aprovarmos, né, um financiamento, e não está sendo mencionado essas outras ruas ali, né? Então é importante saber, talvez tenha uma outra fonte, que o Executivo esteja
pleiteando recursos para nós darmos satisfação para a comunidade, que realmente a gente também tem conversado com muitos moradores lá do bairro, e eles nos questionam para saber o que está acontecendo e como é que está. Como alguns dos critérios são as principais ruas de acesso, essa ali é uma ligação no loteamento, então com certeza era importante que fosse feito por custeio a fundo perdido ou alguma outra fonte de recurso, né? Mas sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação 205/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 206/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhores vereadores, senhor presidente, faço requerimento de informação para a Prefeitura pela seguinte razão. Existe uma lei federal que regulamenta a doação de alguns carros, de alguns veículos, que vão a leilão porque esses carros, às vezes, foram flagrados com contrabando, com descaminho, pela Receita Federal. Como esses carros vão a leilão, muitas vezes, por essa previsão legal, as prefeituras que demonstrem a necessidade ou a necessidade de veículos, eles podem receber em doação esses veículos. Como exemplo, aqui nós temos a cidade de Sorriso. Desculpa, mas eu não sei nem em que estado fica. Mato Grosso, todos conhecem Sorriso aqui. Sorriso essa, Saudade é outra. Sorriso recebeu 18 veículos da Receita Federal. Itaporã, onde é que fica Itaporã, Edson, lá? Norte do... Não, isso aqui é no Mato Grosso do Sul. Também receberam veículos orçados em R$340 mil, 8 veículos apreendidos foram doados para a Prefeitura por essa previsão. Então, faço requerimento à Prefeitura para que eles informem se eles têm essa necessidade de algum tipo de veículo, pode até ser ônibus, pelo que tem aqui, até para o ônibus universitário dava, vereador Márcio, mas é demais. Mas, brincadeira à parte, para ver se a Prefeitura tem esse tipo de demanda, se é necessário. Me parece que o ex-prefeito Magno Bauman também teve doação de um veículo Palio para a Defesa Civil, depois desse mesmo procedimento, e aí a gente pode fazer uma moto, a gente pode fazer via Câmara de Vereadores ou a Prefeitura mesmo pode fazer. Então, é uma ideia que eu acho que pode somar ao Executivo, caso o Executivo tenha essa necessidade. Por isso, eu peço a aprovação dos senhores vereadores para esse requerimento. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malão. Eu apoio a moção do vereador Godoy, isso é viável. Na época que eu estava na Prefeitura, nós conseguimos uma Kombi para a Fundação Cultural. Uma Kombi em bom estado, com um fundo falso. Ela foi apreendida porque estava transportando cigarros. Fundo falso. E aí, uma Kombi muito boa e que não sei se até hoje está servindo, mas funcionou muito bem para a Fundação Cultural. É uma situação que deve ser vista, né? E eu tenho todo o meu apoio. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Green. Eu também concordo com o requerimento. O tempo que eu tive à frente da Fundação do Esporte, até o Tadeu foi lá com um projeto desse para que fosse feito esse pedido, que estava disponível para ser entregue aos municípios já alguns carros dessa mesma forma, como foi entregue em alguns municípios. Não sei por que aqui não chegou, mas a Fundação do Esporte fez pedido para que fosse adquirido esses veículos, né, da Receita Federal. Então, eu acredito que tenha já esse projeto, já esteja aqui em São Bento. Eu não fui atrás até para ver, mas eu acho que é viável. E pelo menos o Tadeu, aquela vez, fez uma explanação grande sobre a situação. Não sei por que até hoje não chegou, pelo menos que eu saiba, não chegou nenhum nessa gestão, né? A anterior veio, parece um veículo. Então, eu concordo também que eu acho que é bom que venha um veículo sem custo, né, para o município. É importante porque, pelo menos, já tem um veículo para transportar o que for necessário no município. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Vereador César Godoy, com certeza o senhor vai receber uma informação mais precisa da Prefeitura, mas eu posso antecipar que há, sim, a necessidade,
principalmente se falar em veículos pesados, aí caminhões, né, que é mais difícil também de se conseguir. Mas até para o vereador Green, na verdade, no ano passado foi recebido 3 veículos. Eu sei que um foi uma Kombi e os outros 2 não me lembro exatamente do que era, mas dessa forma aí, através da Receita Federal de Veículos Apreendidos. Seria isso, senhor. Obrigado. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 206/2015, de autoria do vereador César Godoy. Senhores vereadores, na verdade, suscitaram essa dúvida mais de uma vez. Eu achei que ela tivesse sanada, como ela não está. Estou pedindo um requerimento de informação para a Prefeitura para que sane, para que explique melhor o que, de fato, pode ter acontecido, para eu repassar ao interlocutor que me pediu essa situação. Obrigado. Em discussão única e votação, o requerimento de informação 207/2015, da autoria do vereador César Godoy. Vossa Excelência falou sobre esse... É? Sim, 207. Isso. É o da 207. É que eu não tinha lido ainda, não tinha falado nada ainda. O senhor me desculpa, presidente, eu me antecipei aqui, eu não percebi, perdão. Não. Eu olhei na tela e... Se as suas colocações são já referentes a esse requerimento, então, continue em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação 207/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 208/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Concedo a palavra ao vereador, autor do requerimento de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento para nós termos algumas informações mais claras e também, de certa forma, para questionar alguns fatos aí que eu vim fazendo uma reivindicação, algumas a gente fez, mas eu mencionei já uma que eu já fiz indicação, moção, coisa e tal, para fazer a ligação da iluminação pública lá na rua Alberto Torres, que são, acho que 2 ou 3 lâmpadas que são lá, não lembro, e até hoje não foi feito. Eu acho que não é possível, que não tinha recurso até agora para nós implantar aquelas lâmpadas e fechar todo aquele ciclo. Então a comunidade nos cobra. Então também é importante a gente saber o que o Departamento de Iluminação Pública disponibiliza de recursos que foi investido para a gente saber e dar explicação para a população, porque está um pouco complicado. Por isso eu gostaria de pedir a aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 208/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 333/2015, que altera e consolida disposições sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência e Conselho Tutelar, e dá outras providências. Solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e redação final, na nova redação ao projeto de lei número 333. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Está em discussão a nova redação ao projeto de lei número 333. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibel. Senhor presidente e demais vereadores, esse projeto de lei foi emendado, foram aceitas emendas a esse projeto de lei que foi enviado para esta Casa pelo Executivo e que visa adequar a legislação ao que preconiza a legislação federal no que diz respeito ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Tutelar e ao FIA. E a partir de agora, então,
é possível, inclusive, se estabelecer as eleições para o Conselho Tutelar, que deverão acontecer até o mês de outubro desse ano. Deve, nos próximos dias, ser lançado um edital de convocação para esse processo, e esse edital vai reger muitas situações que ficam relacionadas com a eleição. Então, eu quero aqui agradecer aos senhores vereadores e solicitar o apoio pela aprovação. Foi um projeto que foi discutido pelo Conselho e foi trazido a esta casa a partir da discussão do Conselho pelo Executivo Municipal. Também as emendas que propus ao projeto foram discutidas com os membros do Conselho e, então, venho deste modo solicitar aos senhores vereadores que estejamos aprovando o projeto para que possa acontecer em primeiro plano já e para que se possa se cumprir os prazos legais para a eleição do Conselho Tutelar, a aprovação desse projeto, senhor presidente. Continua em discussão única. A nova redação. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a nova redação ao projeto de lei número 333, com a inclusão das emendas, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis para que permaneça como se encontra. Está aprovada a nova redação ao projeto de lei número 333. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 325/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 2.966, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos efetivos, carreira e salário dos servidores públicos municipais. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente e demais vereadores, esse projeto de lei também recebeu emendas, aliás, não recebeu emendas desse vereador, mas ele vem para suprir uma necessidade que já no ano passado nós discutíamos, da criação do órgão ambiental municipal, né, justamente pela contratação do fiscal ambiental. Nós, no último ano legislativo, acabamos emendando aquele outro projeto e ele foi vetado pelo prefeito, e agora o prefeito envia um novo projeto, estamos agora aprovando. Também ocorre a correção de um erro material de alguns pontos do anexo 11 do Plano de Cargos e Salários, agora sim adequando ele ao que foi preconizado e foi aprovado nessa casa na Lei 13.457 de 2014. Então, eu me coloco favorável à aprovação desse projeto desde já, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 325/2015, que altera a lei número 2.966, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos efetivos, carreira e salário dos servidores públicos municipais. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 339/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, apoiar concurso de oratória nas escolas, conceder premiação e dar outras providências. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 339/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 340/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Amigos do Atletismo. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 340/2015,
que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Amigos do Atletismo. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 341/2015, que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação do Clube de Boccia. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 341/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 342/2015, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 342/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 345/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, a repassar recursos à JCI de São Bento do Sul. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 345/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 346/2015, que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Empresarial de São Bento do Sul, a CISB, e abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 346/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 107/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Claudiomar Voltroba, que desobriga os passageiros considerados obesos e mulheres em estado gestacional avançado de ultrapassarem as catracas nos ônibus de transporte coletivo e nos terminais de passageiros de São Bento do Sul e dá outras providências. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador autor do projeto, vereador Claudiomar Voltroba. Senhor presidente e demais vereadores, na última sessão, já até comentou sobre esse projeto. A gente sabe que tem muito constrangimento para as mães em estado de gestação avançada e também para os obesos a passar pela catraca. Então, esse projeto, a finalidade dele mesmo é para que as pessoas possam entrar pela porta de trás do ônibus e, sim, o motorista rodando a roleta com a mão e o funcionário, a pessoa que vai usar o ônibus vai precisar pagar a passagem do mesmo jeito, mas sim tirando a questão do constrangimento que essas pessoas sofrem. Então, eu peço apoio aos demais vereadores para que a aprovação desse projeto e que com certeza vai ajudar muito aí, os obesos e as pessoas, as grávidas de gestação avançada. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 107/2015, de autoria do vereador Claudiomar Voltroba. Em primeira discussão, projeto de lei número 289/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a unidade de zoonoses e controle da população animal no município de São Bento do Sul, São SBS. Está em primeira discussão. Dando continuidade, eu coloco em discussão única a emenda modificativa número 003 ao projeto de lei número 289. Concedo a palavra ao vereador Fernando Malon.
Senhor presidente, senhores vereadores, como já exposto anteriormente, houve uma primeira emenda de minha autoria, uma segunda emenda de autoria do vereador Peter Knoibel. Nós entendemos por fazer um estudo conjunto, eliminarmos a primeira e a segunda emenda e fazer uma terceira emenda, englobando as mudanças propostas por ele e por mim. As emendas feitas pelo vereador Peter Knoibel visavam mais dar uma interpretação mais fácil do projeto de lei, com algumas correções. Uma das penalidades, das infrações previstas aqui, o vereador Peter entendeu que devia ser considerada não natureza leve, sim natureza grave, e eu concordo com ele. Mas eu faço uma referência à emenda de minha autoria, que é o artigo 17. Eu já falei com muitos vereadores, se não falei com alguns, peço desculpas, mas é o momento de explicar. Trata-se de estar com animais, com cães, em vias públicas, sem a devida proteção. Eu inseri um artigo 17 que diz o seguinte: os cães de raça notoriamente violentas e perigosas só podem ser levados aos parques, praças ou vias públicas, onde ocorra a presença de crianças ou pessoas indefesas, quando estiverem usando os equipamentos de segurança conhecidos como coleira, guia e focinheira, que garantam a segurança das pessoas. Parágrafo primeiro, aí eu mencionei o que seriam. Entende-se por cães de raça notoriamente violentas e perigosas aquelas cujos antecedentes registram ataques com danos, riscos a pessoas, os cães de guarda treinados para ataque, ou aqueles que, pelo porte e comportamento, colocam em risco a segurança das pessoas. Parágrafo 2º, ficam, para efeitos dessa lei, considerados os cães violentos os integrantes das raças mastim napolitano, Bull Terrier, American Staffordshire, pastor alemão, Rottweiler, Fila, Doberman e Pitbull, e os decorrentes de seus cruzamentos genéticos, independente do porte. E uma terceira situação, nesse caso das focinheiras: além das raças citadas, os cães que possuam peso superior a 20 quilos ficam proibidos de circular pelos lugares públicos sem coleira, guia e focinheira, bem como conduzidos por pessoas que não tenham condições físicas para o adequado domínio do animal. Não adianta ter um cachorro grande e uma criança segurando, se o cachorro avançar, não vai ter como segurar. Aí eu faço uma segunda categoria de segurança. Esse é para os cães violentos, grandes. Além das raças citadas, os cães que possuam... artigo 18. Os cães de qualquer raça, só podem ser levados aos parques, praças ou vias públicas onde ocorra a presença de crianças ou pessoas indefesas, quando estiverem usando equipamento de segurança conhecido como guia. Então, qualquer cachorro, no mínimo, guia. Porque eu sei que tem pessoas que levam os seus cachorros pequenos, mas esses cachorros também podem avançar nas pessoas, né? Então, esses devem ter guia. Os grandes, guia, coleira, focinheira. Aí coloquei um artigo 19, que eu acho que é de bom senso que as pessoas adotem, muitos não fazem. As pessoas que conduzam cães de qualquer raça em parques, praças ou vias públicas ficam responsáveis pela coleta e destinação dos dejetos produzidos pelos mesmos. Porque tem gente que vai para os seus cachorros, tem fazendo cidade, e é na caminhada que fazem, e deixam lá o cocô deixado lá. Leve um saquinho, tem obrigação de fazer. E aí vem o artigo 20. Os proprietários... Artigo 20. Os proprietários ou responsáveis por cães com equipamentos de segurança ou não, que transitarem pelos lugares públicos, serão responsabilizados pelos danos físicos e materiais causados aos usuários do espaço. Por quê? Mesmo com focinheira, pode ser que o cachorro avance. Uma pessoa cai, bate a cabeça, se arranha e tal. Isso a princípio nem precisava botar, porque o Código Civil já trata disso, mas eu fiz questão de deixar bem claro para que as pessoas atentem, que não é porque se colocou uma focinheira, porque colocou uma guia, que está isento de responsabilidade pelos danos que causaram. E, por fim, o artigo 21, eu coloquei: ficam liberados do cumprimento dos artigos 17 e 18 os cães utilizados pela Polícia Militar e os utilizados no exercício da função e dos cães guias, usados por deficientes visuais. Obviamente que um cachorro policial da polícia ficar com focinheira também não resolve muita coisa. Então, esses estão liberados de usar focinheira. Isto aqui visa dar garantia às pessoas que caminham principalmente pelas ciclovias, pelos lugares de caminhadas. Avenida dos Imigrantes, Antônio Quezimo, da Avenida São Bento. Eu já passei pelo medo
de ver pessoas, às vezes, com 3 cachorros, estavam com guia, mas não estavam com focinheira. E se um cachorro desse avança? Eu sei que muita gente vai reclamar, dizendo, o meu cachorro pitbull é domesticado. Basta um cachorro pequeno latir para ele que ele pode perder a calma e avançar. Portanto, essa lei fala, uma das questões principais é a posse responsável dos animais. Portanto, isso é dar responsabilidade. Tem gente que discutiu comigo na internet, dizendo o seguinte, não, mas se o cachorro mordeu, o dono é responsável pelos danos. O objetivo não é que ele seja responsável pelos danos, é evitar os danos. Imagine um sujeito com um cachorro desses grandes que avança na pessoa e pode até matar. Vamos entrar com a ação de indenização contra ele. Daqui a pouco o cara não tem nada. A pessoa é mordida, a pessoa pode até morrer e vai buscar indenização. Isso não vai trazer de volta o ente querido. O meu objetivo é evitar o dano. Por isso eu peço o apoio de Vossas Excelências para essa emenda, que abrange as mudanças feitas pelo vereador Peter Knoibila. Nós tivemos um trabalho bastante extenso. A sua assessora, a doutora Sandra, também participou efetivamente nesse trabalho. E acho interessante que 2 vereadores de 2 bancadas completamente opostas, juntos fazendo um trabalho em conjunto para essa aprovação desse projeto de lei. Por isso eu peço o apoio de Vossa Excelência para a aprovação desta emenda. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibila. Senhor presidente e demais vereadores, de fato, tudo que o vereador Fernando Malon colocou acerca das modificações que ele sugeriu a partir das suas emendas e também acerca das modificações que eu sugeri, que foram emendas, no caso das minhas emendas, que visavam uma melhor leitura do projeto, correções em alguns pontos, é verídico e de minha parte eu só quero solicitar aos senhores vereadores que a gente aprove essas emendas para que a gente possa votar depois o projeto, que é um projeto que visa, além, obviamente, agora com as emendas do vereador Fernando Malon, a proteção das pessoas de possíveis ataques causados por animais domésticos, também o controle da população animal de São Bento do Sul de uma forma geral, do controle de zoonoses, uma questão de saúde pública, porque o projeto em si, ele visa dar condições para o centro de zoonoses, realizar inclusive castrações, inclusive colocar microchip nos animais, para que haja uma possibilidade de controle, inclusive redução, se não a erradicação da população de cães na rua, cães sem dono, cães que estão por aí soltos, sem a devida proteção, sem a devida proteção deles próprios e das pessoas que estão ao seu redor, causando risco à população. Então, eu peço aos senhores que, com a aprovação das emendas, e depois, logo na sequência, também que nós possamos votar o projeto de lei para que o Centro de Zoonoses possa começar, com a autorização dessa casa, já com a lei específica, realizar o seu trabalho de proteção da população a partir do controle dos animais. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Nivaldo Bocco. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Fernando Malon e o vereador Pete. Então, a questão, primeiro a questão dos, digamos assim, dos dejetos que ficam nas ruas após um passeio, até porque muita gente não sai com a finalidade de levar o seu cachorro, fazer um passeio ou até se exercitar. Tem muitos que o propósito é justamente para que o seu cachorro faça as suas necessidades. Quanto à questão até de repente um pouquinho exagerado, Fernando Malão, a questão dos pequenininhos, né? Que dá para segurar mais fácil. Mas a questão do meu cachorro é manso, para nós, o nosso ele é sempre manso para a gente. Mas pode não ser, daqui a pouco, até porque às vezes é imprevisível a reação. E mais importante ainda, pela questão de se evitar que aconteça algo
para que depois você corra atrás do prejuízo. Então, muito importante essa emenda, sou totalmente favorável. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Concedo a palavra novamente ao vereador Fernando Malão. Obrigado, senhor presidente. A minha última manifestação, não vou fazer mais depois na discussão do projeto. Só quero fazer um registro. Nessa questão da minha emenda, isso teve uma participação efetiva da senhora Maria Lúcia Schreiner, ex-primeira-dama do município, e que atua hoje na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, exatamente na questão de animais. Como? Do bem-estar dos animais, exatamente. Inclusive, deu uma entrevista dias atrás na Rádio 89 FM, falando dessas questões. Ela que me trouxe essa matéria, eu já tinha pensado alguma coisa nesse sentido, e ela me trouxe essa matéria, eu me baseei muito no modelo que foi aprovado em Curitiba. Ela me trouxe a lei de Curitiba, que já existe há alguns anos, existe a lei e o decreto, eu mesclei os dois na lei, para não precisar ter um decreto. Se o prefeito entender que precisa, tudo bem, mas só fazer esse registro, então, a participação da senhora Maria Lúcia Schreiner, que é uma defensora dos animais, e trouxe essa matéria. Dá a entender que seria até com os animais. Não, é justamente para o bem-estar das pessoas e dos animais. Só isso, obrigado. Continua em discussão. Também quero cumprimentar os vereadores, autores das emendas, e concordar plenamente principalmente com a questão da prevenção, porque eu acho que não se pode dar uma interpretação nesse projeto de que a prefeitura vai indenizar depois que o cachorro aí mordeu o cidadão. Eu acho que a prevenção foi tratado sobre prevenção. Prevenir, isso foi o ponto fundamental. Eu acho muito importante isso aí. Quero cumprimentar os autores das emendas, até porque o projeto tramitou aqui durante quase 3 meses, e aí tira emenda, põe emenda, volta emenda. Eu acho que agora ele está bem modificado e bem colocado pelos vereadores que emendaram esse projeto. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a emenda modificativa número 003 ao projeto de lei número 289 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda modificativa número 003. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 289 com a emenda aprovada. E informo que o projeto de lei 289 retornará, então, para a segunda discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 358/2015, que concede revisão geral anual incidente sobre vencimento, subsídio e bolsas. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Claudiomar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 358/2015. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei entrou ontem. O Poder Legislativo, mais uma vez, mostrando a sua agilidade, já colocou com rapidez o projeto para discussão, e devemos ter uma sessão extraordinária no dia de hoje para aprovarmos isso ainda hoje. Isso permitirá que a folha de pagamento ainda seja feita antes do dia 30, de forma que todos os servidores recebam já os seus próximos vencimentos com o reajuste de 8,34%. É uma reposição salarial, não há ganhos salariais disso aqui, mas é o que podia ser feito. A gente está verificando em outros municípios, vendo que em Joinville os servidores entravam em estado de greve, porque o prefeito propôs a reposição da inflação,
em 8 parcelas? Não vou entrar no mérito, se o prefeito está propondo isso aí, é porque eu tenho certeza que nenhum prefeito gosta de dar abaixo da inflação ou só a inflação. Mas talvez, enfim, a verdade é que a nossa situação aqui será feito isso aqui. Será feito de uma vez só. Este projeto aqui, essa questão toda não está previsto aqui, mas também há um aumento no Vale Alimentação de 200 e, o senhor se lembra? De 230 para 250, que não está aqui porque é por decreto. Já existe uma lei anterior autorizando fazer esse reajuste por decreto. Então, enfim, esta as minhas considerações. Volto a dizer, nenhum prefeito gosta de dar um reajuste no nível da inflação. Se está sendo feito isso é por necessidade, por zelo, por cautela, mas os servidores municipais de São Bento do Sul estão recebendo a reposição integral, ao contrário do que tem acontecido com os municípios. Obviamente que os outros municípios não podem servir de parâmetro, mas para verificar a situação do poder público municipal no nosso Estado. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Gnobila. Senhor presidente e demais vereadores, com relação a esse projeto de lei, talvez caiba algumas considerações sobre a negociação, a reunião de negociação que aconteceu ontem junto ao Executivo Municipal. Eu participei da negociação, por fazer parte do sindicato também. Foi um dia bastante intenso, de muitas conversas acerca da possibilidade, inclusive, de algum ganho real para os servidores. A equipe do governo se manteve mostrando os números e colocando a possibilidade do município em dar a perda inflacionária do período. Após praticamente 4 ou 5 horas de reunião, acabamos, como sindicato, entrando num acordo com o prefeito, que entendemos ser positivo para os servidores, a reposição do período, 8,34. Entendíamos também que talvez fosse possível, no Vale Alimentação, um índice um pouco maior, porque ele não incide sobre a remuneração, mas também o prefeito entendeu por aplicar o mesmo índice de 8,34 no valor do Vale Alimentação, o prefeito e a sua equipe, obviamente, né? Mas conseguimos caminhar em outros itens da pauta, eram 14 itens da pauta de negociação que acabamos caminhando junto ao Executivo Municipal, de uma forma muito especial, criando uma possibilidade de diálogo muito mais aberta no que diz respeito à criação da database e da revisão anual para o ano que vem já, que nós temos hoje uma database informal, né? Nós, como sindicato, solicitamos ao prefeito e ao executivo que essa database seja formalizada. Então, avançamos na discussão com relação a essa situação, avançamos na discussão com relação a algumas reestruturações e algumas modificações que tenham que ser feitas no plano de cargos e salários. O sindicato vai encaminhar já no próximo mês uma proposta ao executivo para que seja depois analisada pelo executivo e, quem sabe, a gente possa já implementar na sequência essas alterações. Também encaminhamos a discussão para que a forma de desconto dos dias faltados com relação ao Vale Alimentação seja alterada. Hoje existe um percentual, a pessoa falta um dia, um determinado percentual é descontado do Vale Alimentação, 25%. Né? Então, nós estamos pleiteando junto ao Executivo que sejam descontados efetivamente os dias faltados, né? E essa relação seja pelos dias faltados e não por um percentual. Então, houve avanços além daquilo que a gente possa dizer no que diz respeito à reposição salarial. Além disso, o prefeito também se comprometeu a encaminhar para esta casa, já no mês de junho, até o final do mês de maio, já no mês de junho, para que seja implementado a regência de classe para o ensino, para a educação infantil,
no percentual de 10% agora em junho e mais 10% a partir de janeiro. Então, e aí sim a educação infantil também seria contemplada com a regência de classe de 20% a partir de janeiro de 2016, com 10% já sendo colocado agora nesse ano. Ficando ainda o compromisso do prefeito e da Executivo Municipal que a gente continuasse discutindo a questão das séries finais. Então, foram muitos os assuntos que foram tratados, muitos pontos que conseguimos avançar e cremos que foi uma negociação bastante positiva. E, nesse sentido, eu quero solicitar aos senhores vereadores, né, que possamos aprovar esse projeto de lei, porque ele está concedendo a revisão anual das perdas inflacionárias, ainda que não tenha conseguido um ganho real, mas outros pontos foram avançados no que diz respeito à qualidade do trabalho, à qualidade do ambiente de trabalho para os servidores. Então, eu me coloco favorável à aprovação do projeto e solicito aos senhores vereadores que nós possamos aprová-lo ainda hoje, para que já, ainda neste mês já possa ser, no pagamento referente ao mês de maio, já possa ser inserido o reajuste aos servidores. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Só complementando, senhor presidente, a gente vinha conversando com o prefeito nas nossas reuniões sobre essa questão e ele se mostrava sempre preocupado por conta do índice inflacionário que a gente está vendo. Alto, muito alto. Que ultrapassou todos as previsões e os limites estabelecidos pelo governo federal. Ele mesmo tinha falado, a questão esse ano não era nem tanto os limites percentuais por conta de limites prudenciais, mas a questão financeira mesmo. Se a inflação fosse mais baixa, haveria, com certeza, um ganho real sobre os salários. Como a inflação foi muito alta, ele não pôde fazer isso. Esperamos, mas não vejo muita solução, vereador Green, que pelo próximo ano a inflação abaixe. Pelo contrário, já estão superando, já estamos em 4 e alguma coisa já este ano. E vai ser alta também para o ano que vem. Porque se for baixa, aí há a possibilidade de dar ganhos reais. Se for alta, a questão é financeira mesmo, econômica, e vai ser alta. Como? Mas daí nós vamos ter que fazer antes, tal, mas, enfim, a verdade é que a inflação é que prejudicou um ganho salarial para os servidores este ano. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 358/2015 retornará para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 111/2015, que concede a revisão geral anual aos agentes políticos do Poder Legislativo e aos servidores da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Solicito ao secretário, vereador Claudimar Voltrova, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 111/2015. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, Vossa Excelência, como presidente da Câmara, fez a proposição desse projeto de lei número 111, acompanhando os índices aplicados pelo Poder Executivo Municipal. Só faço não ressalva, uma anotação para que a população saiba, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, os agentes políticos, no caso do Legislativo, nós, vereadores, e no caso do Executivo, o prefeito, vice-prefeito e secretários, não podem ter reajuste além da inflação. Os servidores de carreira e os demais servidores que não são agentes políticos poderiam ter um reajuste acima, mas por conta das dificuldades financeiras. Mas só fazendo essa referência que os vereadores, agentes políticos do Legislativo, o prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais, presidentes de autarquias e fundações, não podem ter um reajuste acima da inflação. A revisão é uma revisão e não
Um aumento salarial é de 8,34%, só fazendo essa referência para que a população fique ciente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vou fazer uma colocação em relação ao projeto de lei número 111 e dizer que nós seguimos rigidamente aquilo que veio do Executivo e fizemos igual. Não alteramos nada. Também poderíamos, por decreto, por resolução, alterar, por exemplo, o vale alimentação. Não alteramos, demos o mesmo percentual que foi dado pelo Executivo, nós demos em cima de 8,34 o vale alimentação também, para não escaparmos disso e não darmos além, até porque cometeríamos injustiça também com os demais funcionários do município. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 111/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em discussão única e votação, o requerimento de número 157/2015. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura do requerimento. O vereador que esse subscreve, amparado pelo regimento interno, em seu artigo 288, depois de ouvir do nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação dos projetos de lei 358/15 do Executivo Municipal e do projeto legislativo número 111/15, por se tratarem de matérias urgentes. Edmar Geraldo Salomão, presidente. Está em discussão o requerimento? Ninguém querendo se manifestar? Solicito aos seus vereadores que forem favoráveis ao requerimento 157/2015, que permaneça como se encontra. Está aprovado o requerimento número 157/2015. Palavra livre. 7 vereadores inscritos na palavra livre. Eu me abstenho, senhor presidente. Abstenho também, senhor presidente. Solicito ao secretário para que faça o sorteio. Retira. Eu vou me abster também. Retiro 7. Vamos conceder 5 minutos a cada vereador. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador escrito na palavra. Vereador número 2, vereador José Hermínio Green. Vossa Excelência, vereador. Tenho tempo de até 5 minutos.